passar, porque foi um time valente, um time que, diante das adversidades do jogo, né, que foram acontecendo no decorrer dos 90 minutos, se portou de forma equilibrada, não foi um time que perdeu a cabeça, não jogou, e jogou muito, com muita vontade. Só que tem um adversário de qualidade, um time que ontem colocou 2 jogadores que me parece... Freitas não jogou aqui, o volante, e Vicente, que também não jogou. 2 jogadores que são de muita qualidade mesmo. O Vicente, o lateral direito, que joga semelhante ao lateral direito de Jacobina. É um cara que está na direita, mas ele passeia pelo meio, ele vai na esquerda com muita facilidade. Jogador de habilidade e de boa marcação. Freitas, um volante que sai muito bem com a bola. Deu um equilíbrio maior ao meio-campo de Crisópolis, que jogou da forma que joga dentro de casa. Aproveita o primeiro tempo para jogar a favor do Vento. O Vento colabora muito com o jogador que já conhece o estádio. Um campo bom de jogar bola, muito bom o gramado, excelente, a gente não tem que reclamar de nada. Só que o seguinte, alguns lances capitais favoreceram a equipe de Crisópolis e prejudicaram Cachoeira, certo? Aqui não é negócio, não é questão de choro, não é questão de reclamação de torcedor ou de alguém da imprensa, mas lances capitais foram duvidosos. Nós tivemos o primeiro gol de Crisópolis, uma bela jogada, uma trama até de contra-ataque. A Cachoeira estava construindo bem a jogada, eles retomaram a bola, acharam espaço, a bola foi passada para Chorinho, Chorinho bateu pro gol. Quando ele bateu, eu, na minha posição, e aí eu tenho que fazer uma crítica, e aí não é uma crítica depreciativa, uma crítica para o pessoal lá de Crisópolis, que, por favor, invistam nas cabines de imprensa. O campo, o estádio é lindo, espetacular, o campo de jogo, mas deixa muito a desejar quem vai fazer a cobertura dos jogos. Pensaram em tudo, menos na imprensa. Esqueceram de nós. Se bem que a gente não é imprensa, né? A gente está ali fazendo o quê? Quem são vocês? Né? Enfim. Na posição em que a gente se encontrava, porque nós tivemos que fazer a transmissão, tanto a narração quanto os comentários, de dentro do campo. Não então, só a gente, mas todas as outras emissoras que estavam lá. E tinham 5 emissoras, né? 5 emissoras e todos os narradores e comentaristas dentro de campo. Então, para a gente ter uma visão melhor, é complicado. No meu entendimento, o primeiro gol, o atacante Garrote estava um pouco adiantado. Pela pressão do banco no Bandeira, ele não marcou o impedimento, que já havia acontecido um impedimento anterior, que ele também não marcou, e muito mais claro do que esse. Enfim, nesse primeiro gol. A partir daí, várias intervenções negativas da arbitragem. Primeiro, num lance que Iago sofreu uma falta na entrada da área, uma falta perigosa contra a Crisópolis, na entrada da área, falta que era passiva até de cartão, pela maneira que o zagueiro de Crisópolis fez a falta. O juiz não marcou, o jogador de Cachoeira ficou no chão, se contorcendo em dores, que no mínimo era para parar o lance, parar a jogada. Ele deixou o jogo seguir e aí Gandu fez a falta. E uma falta grave, uma falta passiva de cartão amarelo. Correta a arbitragem na apresentação do cartão amarelo. Na sequência, num outro lance, no meio, aí ele deixou de dar falta, o jogador saiu de maca. Você vê a gravidade, o jogador também tem que sair de maca. Voltou ainda banquitolando. E o jogo seguiu. Gandu ganhou um cartão amarelo, que realmente não tinha como não dar o cartão. E na sequência da jogada, logo depois, uns 3, 4 minutos depois, que Cachoeira tomou um gol de 18, esse lance foi 19, 20 mais ou menos, e Gandu foi expulso a 23. Gandu deu um carrinho. No momento, eu não estava prestando atenção à jogada, porque, para você ver como foi o lance, foi uma jogada de contra-ataque até da equipe de Crisópolis, que a bola foi adiantada, então eu não olhei o lance atrás, eu já olhei a sequência da jogada. E o árbitro parou a jogada lá na frente por reclamação
do banco, o banco só faltou invadir o campo. E aí eu tomei o cuidado de analisar pelas imagens, não só da Pititinga, mas da TV Crisópolis e da Supapo Esporte, porque a gente tem que fazer uma análise. E Gandu deu o carrinho, não foi na bola, realmente não foi na bola, mas também não atingiu o adversário. Ele adianta o carrinho, ele dá o carrinho lá na frente para impedir o passe. E o jogador tenta fazer o drible, vai pular ele e tropeça. Só que ele não dá o carrinho no jogador, ele dá para antecipar o passe. E aí o juiz dá o segundo cartão amarelo depois de 15 segundos que a jogada prosseguiu. E aí uma pressão novamente do banco em cima do Bandeira, em cima da arbitragem, que vai dar o segundo cartão amarelo a Gandu. Compromete todo o trabalho que Careca fez. Inclusive aí parabenizar não só Careca, mas toda a comissão técnica, né? Fabão, Marquinhos e Noé, que fizeram um trabalho maravilhoso nessa seleção de Cachoeira. Enfim, foi lá, deu o cartão, o segundo cartão que não justificou. Na sequência, Careca faz as mudanças importantes necessárias. A Cachoeira cresceu no jogo, mesmo tomando de 1-0, com -1, fora de casa a Cachoeira fazia um bom jogo. E aí tem aquele lance aos 43 minutos do primeiro tempo, que, pelo amor de Deus, se é na entrada da área de Cachoeira, a favor de Cachoeira, ele marca a falta direta. Se é no meio-campo, ele marca a falta direta. Se é na intermediária, ele marca a falta direta. E por que dentro da área ele não marcou? Todos viram, inclusive os torcedores de Crisópolis, falando, não, a bola é pênalti. E a arbitragem não marcou. Ele, de início, se a gente observar na imagem, ele aponta. Ele faz o movimento de pênalti. E depois, não sei porquê, ele levanta a mão, criando 2 toques, falando que é uma jogada, um jogo perigoso. Quer dizer, o menino bota a cabeça na bola para tentar se livrar da marcação, o zagueiro vai tirar a bola, que a intenção do zagueiro foi tirar a bola, mas não acerta. Era até para tomar cartão amarelo, eu não sei nem se ele deu, diante da confusão que se estabeleceu a partir desse lance. Então seria pênalti para a Cachoeira no momento importante do jogo, final de primeiro tempo, Cachoeira jogando bem, dominando até as ações, porque a gente tem que ressaltar as defesas fantásticas de Cauã, mas de 25 minutos até 40 não aconteceu esse movimento. Eles pressionaram, Cachoeira conseguiu se equilibrar, reestruturou a equipe, Careca fez boas mudanças, Perrel entrou, Denis entrou, então o time se reequilibrou e foi para cima, sem medo. E aí tem esse lance da arbitragem que, infelizmente, aí a gente não sabe, né? Errou. Nós somos passivos a erro, a arbitragem errou, pelo menos no meu entendimento, né? E aí saímos perdendo o primeiro tempo. Mas voltou o segundo tempo da mesma forma, jogando bem, partindo para cima. Cauã fez 2 defesas também importantes, em lances de contra-ataque. Não foram jogadas construídas. Não, eles mudaram, para você ver. Crisópolis fez 4 mudanças antes de Cachoeira completar as 5, Cachoeira com -1, mostrando o preparo fantástico da seleção, que os jogadores de Cachoeira estavam inteiros até o final do jogo, e Crisópolis trocando os jogadores pela questão física. E Cachoeira tentava, criava as jogadas, obviamente que com o passar do tempo você perde um pouco a energia e o outro também se equilibra. Eles conseguiram levar o jogo até o final, fizeram o segundo gol num lance que eu já citei aqui, que eu achei que Chorinho é a posição. Para mim, Chorinho estava mais adiantado do que a bola. No cruzamento que foi feito pelo, se não me engano, foi pelo lateral, foi Vicente. Se não me engano, Vicente cruzou, ele recebeu, ele dá o passe, Chorinho está mais próximo do gol do que a bola quando sai do pé do jogador Vicente. E aí, é gol. Cachoeira vai para cima, faz o gol de retorno, e já aos 43, Cachoeira empatou aos 26 ou empatou não, fez o gol aos 26 do primeiro tempo, ainda dava, e buscou o jogo, mas ficou aquele jogo emperrado. Uma questão que a gente sabe muito no meio do futebol é parar o jogo o tempo todo. O Crisópolis fez com inteligência. Vários jogadores, em menos de 5 minutos, os caras fizeram 10 faltas. Na sequência,
E aí, cadê a arbitragem? Cadê a arbitragem? Você tem que dar um cartão. Na terceira, quarta falta consecutiva, mesmo no meio-campo, você dá falta. Dá o cartão. E ele se negou. Mas, enfim, foi pro jogo. No final, aí aconteceu aquele lance com o nosso melhor jogador da partida. E, para mim, é o melhor goleiro do campeonato. Eu não vi todos, mas, diante do que a gente percebeu, Cauã é o melhor goleiro do campeonato intermunicipal. Ele recebeu uma bola recuada e tentou chutar, a bola abriu um pouco, ele perdeu a passada, falhou, deu no pé de Caio, Caio fez o terceiro gol. Quanto a resultado, a gente não pode até nem reclamar da classificação de Crisópolis, mas de como aconteceu o resultado, sim. Né? Com lances que foram importantes e com, assim, eu posso falar que no ângulo, de novo, no ângulo que eu estava, dá para a gente duvidar do que aconteceu no jogo, sobre a posição dos atletas da seleção de Crisópolis. No mais, uma campanha acima de todas as expectativas. Quando iniciou o Intermunicipal, nós desconhecíamos os jogadores que foram convocados. Quem é esse cara? Quem é aquele? Já conhecíamos quem? Samuel e Micael. Marcelo jogou contra a Cachoeira, mas a gente não estava atento, porque ele jogou no cão de raça, jogando de meio campo. Rudimar cresceu na competição. A Dinael veio com o nome, machucou e assim, perdeu 4, 5 jogos. E aí surge Careca, como sempre, né? Dando oportunidade a alguns jovens talentos, né? E aí apareceu Perrel, apareceu Andrei, apareceu Denis, né? Enfim, foi um time que, aos troncos e barrancos, foi se construindo com muita qualidade e a gente percebia o time, assim, não, era um time como também foi o time de Geórgia, um time que saía jogando. É um time que não tinha problema na saída de bola, até porque o seu sistema de marcação ele era muito bom. Baiano deu uma qualidade, uma consistência ao meio-campo muito grande. Um jogador de muita importância, ficou 3, 4 partidas sem jogar logo no início. E nessa partida de ontem também ele fez falta, porque era o cara do jogo, da marcação. Enfim, foi um time que se construiu no processo do Intermunicipal, na primeira fase, fazendo as mudanças. Algumas expectativas não foram concretizadas, mas quem veio do banco chegou e chegou bem. E, para mim, apesar da derrota numa semifinal, foi uma bela campanha. Cachoeira reedita boas campanhas no Intermunicipal. Essa foi uma delas. E coloca seu nome mais uma vez, né, depois de 10 anos chegar à final, coloca seu nome entre os grandes do futebol do interior da Bahia. O senhor colocou aí, professor, que o senhor, no ângulo lá, o senhor não teve a visão, né, dessas situações. Mas depois assistindo, né, vendo, qual é a análise que o senhor faz sobre isso? Rapaz, pela posição das câmeras também é complicado. É complicado, mas dá para a gente ver se... O problema todo é que a gente não... Vai ter VAR agora, né, na final. Mas, assim, você vê a defesa de Cachoeira no primeiro gol, todo mundo reclama do impedimento. No segundo gol, até pelos zagueiros estarem atrás, né, porque foi uma jogada de rapidez, Isaac coloca na direita para Vicente e ele faz o cruzamento, os zagueiros estão saindo, né, estão indo para a marcação da bola. Só o goleiro reclama. Mas dá para perceber que ele está adiantado. Você vê a linha da bola, porque você tem que traçar, na hora que o cara traçar ou imaginariamente, você perceber a posição, quando tem o passe e o posicionamento do jogador. Ele está à frente, é fato, certo? E o Bandeirinha vai no fundo e para depois, quando o árbitro dá o gol, ele volta para o meio campo. Enfim, não justifica a gente estar aqui falando da derrota, que foi única e exclusivamente por conta da arbitragem. Teve a sua importância, mas não foi fator determinante. Eu creio mais a primeira partida que Cachoeira saiu daqui derrotada para o selecionado de Crisópolis. A outra coisa que, pelo menos eu percebi ontem, foi o fator psicológico, né, da seleção em relação no início, né, do jogo, aquela situação, aquela tensão, né, isso... Mas isso é natural, você vai para uma partida que você tem que ganhar. Algumas mudanças foram feitas por Careca, justamente buscando essa vitória na partida de ontem,
desestabiliza os sistemas, porque você já estava acostumado. O time estava acostumado a jogar com Wanderson, com Samuel, Mikael e Marcelo. Wanderson e Marcelo ficaram mais presos. Na partida de ontem, Careca inovou. E eu também faria isso. Isso aqui é entendimento de futebol. Você precisa de um resultado, você tem que fazer o que? Fortalecer seu meio-campo. E ele fortaleceu o meio-campo. Ele trouxe Gordo para fazer uma composição como 3 zagueiros. Pegou o Vitinho, que é um jogador de velocidade e habilidade, puxou mais para o meio, abrindo pela direita como se fosse um ala. Colocou o Marcelo também um pouco à frente para bater com o lateral, com o Vicente, e fortaleceu o meio-campo com o Gandu, com o Dum e com o Rudimar. Então fechou 5 homens no meio-campo, porque também o time de Crisópolis é um time que tem um bom meio-campo. Certo? E aí foi isso que ele fez e deixou 2 homens abertos. Eu, assim, até pela experiência que tem durante o Intermunicipal, lógico que Careca respeitou todos os jogos que foram feitos. A entrada de Andrei foi fundamental em jogos importantes quando Adinael estava machucado. Mas era uma partida, no meu entendimento, que ele deveria apostar mais em Adinael pelo tempo, pela rodagem, por ser um jogador mais experiente. O menino teve uma boa participação, fez proteção de bola e tudo, mas é um jogo muito grande, ele ainda é novo. Ele não tem a experiência necessária para uma... Não é que não vá adquirir, você só adquire jogando, isso é fato. Mas para aquela partida, pelo posicionamento, no meu entendimento, foi o único problema que Careca teve, mas eu entendo o Careca porque ele priorizou aquele que, quando ele necessitou, estava lá. E a entrada de Adinael no segundo tempo foi importante, segurava a bola, tentava fazer as tabelas, já o time com -1, e inclusive fez o gol de Cachoeira, o gol que naquele momento faria o placar de 2-1. Então, essa postura que você fala da intranquilidade dos jogadores foi pela necessidade de ganhar, pela necessidade de você se impor fora de casa diante de um adversário de qualidade. Então, realmente, a vontade é demais. Às vezes você erra o seu posicionamento até por não estar trabalhando no dia a dia dessa maneira, mas como um conjunto, apesar dos pesares, eu acho que esse fator não foi preponderante para a derrota de Cachoeira. Antônio Morumbi, né? Tem alguma coisa a falar também sobre o que você viu lá em Crisópolis? Eu sei que ali as coisas mais quentes foram nos bastidores, né? Pois é, Ivan. Diante do relato do professor Roberto, a gente só assina embaixo, porque assim como o Roberto, tivemos professor Carlos França, tivemos professor Alex Caorne, né? E tivemos o torcedor Belval nos comentários, e graças a Deus, de comentarista, a gente está muito bem servido dentro da nossa equipe, e eles visualizam e repassam uma simplicidade que todos nós conseguimos entender o que realmente aconteceu em campo. Então, eu assino embaixo do professor Roberto acabou de falar que a campanha de Cachoeira, esse ano de 2024, foi, no início, duvidosa. A gente não sabia o que era nem o que não era, mas foi ganhando corpo e chegou até a semifinal. Poderia ter passado, sim, mas infelizmente acabou saindo. Valeu a experiência, alguns jogadores com certeza devem ficar para o elenco do próximo ano, montar uma equipe mais competitiva para ver se desse ano a gente chegou na semi e no próximo a gente chega na final. Agora muita gente coloca que a seleção de Cachoeira, né, ela não teve testes, né, assim, nos jogos iniciais. Por exemplo, a seleção de Crisópolis vem de um grupo que ela disputou aí com a outra Barrocas, né, que está aí, né, chegou também a semifinal, né, e passou por algumas seleções cascudas. Cachoeira não teve a não ser a seleção de Euclides da Cunha, muita gente diz que as outras... teste maior do que esse? Não, mas assim no sentido de ter por exemplo, uma derrota, né, dentro do campeonato. Ivanildo, o problema de Cachoeira foi aquele gol, um gol semelhante a que tomou contra Santo Amaro. Só que lá, contra Santo Amaro, já teria aquela fase de classificação. Inicial. Tinha como se recuperar. Exatamente. E assim... Perdeu a classificação no jogo de domingo. Daqui. É o que todo mundo fala. Isso que a gente Foi perdeu, esse jogo daqui, que a gente perdeu. Porque perdeu. Porque se tivesse ganho, eles iam ter que ir pra cima lá e iam sofrer. Aí sim o esquema de Careca poderia aparecer.
Exato. Como Mais. aconteceu em 2014. Cachoeira foi para Santa Luz em 14 com título. Boa vantagem. Venceu o jogo aqui em casa por 2-1 e foi lá. O jogo começou, a Cachoeira campeã. É tanto que teve toda aquela reviravolta que no final acabou sendo campeã. Mas ela saiu de Cachoeira campeã. Ao contrário de agora, Cachoeira saiu daqui em busca de um resultado positivo que infelizmente não veio. Aí contou com todas aquelas situações, né, já relatadas aqui, que no caso a gente está... Mas falar, a gente tem que colocar, porque a gente tem que colocar na mesa que foi um fator principal e que está norteando também toda a situação de ontem, dos comentários e também a arbitragem, né? Que a arbitragem, né, foi muito conturbada, né? Eu acho, para mim a gravidade da arbitragem foi não marcar aquele pênalti. Para mim, assim, em relação aos gols... Os gols de impedimento não dá para ver. Eu acho que não foi impedimento. Ou seja, né, eu acho que os dois gols que a Cachoeira tomou não foi do impedimento. Pelo menos a minha visão. Por exemplo, naquela o segundo que, né, o terceiro gol que a Cachoeira toma, né, que basicamente o goleiro né? Não, o goleiro deu o terceiro gol, mas o segundo gol Cachoeira, o segundo que a Cachoeira toma, eu acho que o Samuel dava condição. Pelo menos na posição, na hora que a bola sai, ele tá e o cara sai mais rápido do que ele. O primeiro, né, mas eu tinha... Eu não tenho uma emissora grande, transmitindo para tirar todas essas nossas dúvidas. Agora, para mim, o capital foi o não marcar pênalti. Aquilo ali, para mim, foi o lance capital. A polêmica do jogo, tanto dentro quanto extra. Sua voz está baixa, eu vi aqui alguém comentar. A voz de quem? De Antônio. A de Antônio. Porque eu botei no alto aqui, mas ele pegou e mexeu. Ele é buliçoso. Eita. Porque ele tem coisa. Mas o dele eu tenho que deixar no alto, porque o microfone tem. Ele é buliçoso. E acabei viajando. O raciocínio. Não, em relação ao lance capital que a gente está falando. O lance capital foi justamente a questão do Pênalti não marcado, né? Para mim, isso foi o absurdo do absurdo. Aquilo né, tem que ser analisado pelos árbitros, né? Que fazem o dia a dia. Não o árbitro que se achou árbitro, né? Eu também sou árbitro, não sei o quê, meu Deus do céu. Aquilo ali... Isso está gerando uma polêmica até hoje, mas enfim. Se um árbitro analisar e ver que toda aquela situação era passível de ser marcado uma bola em 2 lances, perfeito. Já aconteceu, a gente não tem como voltar atrás. Agora, se o lance, ao invés de ser uma cobrança de tiro livre e indireto, cobrado em 2 lances, fosse um pênalti, aí infelizmente aquilo ali interferiu de forma direta no resultado da partida, que poderia, a partir do momento que a Cachoeira batesse o pênalti, aí faria o gol ou não, mas se fizesse o gol, o resultado seria de empate. Você iria para um intervalo de jogo com resultado de empate e o segundo tempo seria totalmente diferente. O ponto principal da partida foi justamente aquilo, tanto para a arbitragem quanto para a nossa transmissão, né? Muita coisa foi a expulsão, né? Muita gente não ficou sem entender porque foi expulsão. Robertinho já explicou a situação da expulsão. E tal, mas ficou muita gente questionando, mas teve sim elementos para que ele fosse expulso, né? Pelo menos o que, não no segundo, mas no primeiro lance, pelo menos o amarelo ele tomou, né? Com uma chegada. Teve lances muito piores a favor de Cachoeira, né? Contra a seleção de Crisópolis, que sequer foi mostrado um cartão amarelo. Então há controvérsias e dá aquela condição de uma dúvida, né? A respeito do que aconteceu na arbitragem. Outra coisa foi Careca, na entrevista, reclamou né, que ele pediu a Elias para que pedisse a federação para mandar um delegado. Né? Ele falou isso na transmissão, que pediu a Elias e tal para trazer o delegado, que segurança tinha, mas faltava alguém, né? Com a questão do delegado. O delegado acompanha muito quando a TV está, né? Muito assim. Não, mas no jogo de semifinal de intermunicipal cabe o delegado. Mas aqui em Cachoeira todo Teve, jogo tem delegado. Por que ela não delegado. tem? O interessante é que no final do jogo de Cachoeira aqui, olha que a gente teve que desmontar toda aquela estrutura que foi montada no jogo contra Crisópolis aqui. E quando eu saí do estádio, eu me senti num batalhão de infantaria. Pelo número de policiais que tinha ali, tanto fardados quanto a paisano.
Mas o pessoal de Crisópolis se preparou, né, para vir nesse sentido. E por que né? Cachoeira não se preparou para Mas tem mais problema quanto a isso, Antônio, não isso tem acho que não problema teve, nenhum, não. não. O problema E não Cachoeira era de segurança. teve sim segurança, sim. Lá, porque eu estava lá dentro do campo, eu vi, tinha uns 6 ou 7 policiais fazendo a guarnição. O que é estranho, e às vezes, não sei se soa como inocência da parte de diretores aqui, é que todas as cidades, quando chegam aqui, invadem aquela área lá do fundo. Mas o erro já começa até pela própria liga, porque aquilo ali não é para estar com tanto de pessoas que ficam ali em cima. Se quer deixar a gente lá em cima, faz outro acesso. Cria um outro acesso. Porque aquela área ali é restrita a quem faz parte do jogo. Sim. No jogo da Crisópolis tinha ex-jogador, torcedor, tudo ali dentro. No jogo de Cachoeira, todos de Cachoeira foram retirados de dentro de campo. Não só agora contra Crisópolis, mas a gente já já teve viu problema lá em em Jacobina, Em Cruz, das no Almas, primeiro jogo. depois Jacobina, Euclides, todos Todo os mundo jogos, se sai. a gente for analisar, teve problema de pessoas da diretoria, né, estarem em locais que não é permitido. E foram retirados. É isso. Mas não vem ao caso, isso aí não interfere no resultado, em não. nada. Não, Mas é uma questão de até de reorganizar, certo? Eu acho que tem que se pensar. Ó, aqui só entra atleta e X diretores, que é o pessoal da rouparia, e pronto. E quando, Mas fica papagaio, canário, periquito, todo quando mundo. tiver, tudo quanto é Robertinho, tipo um de jogo coisa fora, parecida. que a Liga Cachoeirana, pelos 8 títulos que tem na competição, eu acho que ela tem um know-how diferenciado na federação. Exija. Agora tem que saber como exigir. Não é simplesmente pedir. Não é pedir, gente. Não é pedir. Você tem que força, né? ver quem e como você vai pedir. E outra coisa. Não é Antônio, chegou lá, ô na- Thaís, eu preciso que você mande um Aí delegado manda pro o jogo, técnico. não sei o que. Não, gente, não é assim não. É com o Deixa eu lhe jurídico falar uma mesmo. coisa. Eu acho que a gente não tem pessoas assim hoje na liga que tem essa força. Então tem que com a- criar o setor jurídico da Liga. porque não tem. Porque a gente tomou uma punição, né? Um dos jogos dizem que Cachoeira já tinha pago essa punição. Tá? E teria sido por não ter feito um protesto, né? No primeiro, ou seja, revelia. Não foi lá, rebateu as acusações que foram feitas. E por isso Cachoeira sofreu aquilo. Isso já mostra uma falta, né, de sintonia. Neto não é muito ligado, parece que essas partes burocráticas. Né? Esse ano o Cachoeira foi punida também e pagou multa. Enfim. Além daqueles 3 jogos, teve punição também pós aqueles 3 jogos e Cachoeira pagou multa para poder seguir tranquila no campeonato. Mas isso aí agora é pensar na próxima direção, porque agora tem eleição, né? No próximo início de ano. tem Eu uma- acho que, Ivanildo, nenhuma liga tem o setor jurídico, mas por trás da liga tem uma gestão municipal que pode dar esse suporte. Acredito que as outras ligas devem ter esse suporte da gestão municipal, um procurador, um Outra advogado do coisa município que possa estar fazendo essas interferências perante ao TJD. É TJD, né, Araquém? Ou a liga, Não, ou no a caso própria... esse daí não é o Ou a própria esportivo. FBF, É né? a FBF. tem que Agora, ser. outra É, coisa foi... Na Petitinga é uma rádio de polêmicas, né? Sempre tem Sim, polêmica, gosto. sempre está envolvida na situação. E ontem a gente foi pivô de uma situação polêmica, né? Sem dúvida. A Do gente repórter. não. Eu falo a gente porque a gente foi foi, no geral. Eu tô a rádio. correndo. Eu acho que todo mundo aí, eu Todos. falo, até me coloco nisso aí, todo mundo tá, né? É um corpo, ó. Como a Petitinga falou, é um peixe, ela é forte como um cardume. Então, cada um aqui, né, tem a sua função e sabe o que, né? Se um fizer, Mas os eu outros tava vão lá também. do lado, rapaz. Gente, Mas tava ontem, lá. eu percebi, parece que o que aconteceu no campo foi refletido também para o pessoal da equipe, né? Especialmente Isso, a equipe. Né? O próprio Robson, você também, eu acho que você né, ficou um pouquinho... Foi incisivo em caiu algumas nas situações e atitudes, tal. Foi complicado. E E aí- eu vim repensando até sobre isso, eu falei até com o Antônio. Porque ali dentro é isso, você está próximo demais do ambiente. Então, tudo que acontece ali, você participa, você partilha. Então é ruim estar ali dentro, na condição de. No caso, eu estava comentando, e de repente você é um torcedor ali É. dentro. Entendeu? E assim, quando você começa a ouvir determinadas coisas, É inevitável isso, né? você rebate. Não ser um torcedor. É complicado. Então, Ivanildo, você coloca isso. Foi uma situação que já foi criada no decorrer da partida, até culminar no momento do pênalti.
até culminar, a gente via a pressão que era feita na arbitragem pelo banco de reserva. Em momento nenhum, o quarto árbitro, né, o responsável ali, ele chegou lá para coibir esse tipo de comportamento. É óbvio que houve um exacerbamento de comportamento, porque com a intenção até de retratar e de mostrar o que estava acontecendo, o microfone foi para lá. Porque teve a confusão, né? Então o árbitro chegou até lá. A confusão não foi criada pela reportagem, não foi. E aí você ouve coisas, o cara chegar, falar o que fala, que, por exemplo, o futebol amador não tem nenhum profissional da imprensa baiana que cobre. São raros. Não! São raros. Raros? Eu não vejo. Não, porque é aquela situação. Antônio, as rádios mais antigas. Quais são as rádios que cobrem intermunicipal? As do interior. Mas tem muita rádio do interior. Rádio interior, que é rádio web, que é rádio. Não só. Não só. Tem rádio web que tem só. profissional também. Hoje, Aí, se o você que me acontece? disser, Antônio Ivanildo, 70% ou 80% das rádios que cobrem o campeonato intermunicipal são amadoras, perfeito, eu vou concordar. Mas hoje esses existe 20% e 30% são rádios que estão aí tarimbadas há muitos anos e profissionais que têm Certo. DRT, E eu que tem não coloco sei o também quê, outra tudo bem. coisa que eu acompanhei lá em Piauí foi isso. Muita gente que saiu de rádio, né, de grandes, né, mas tem um DRT, tá profissional e abre sua rádio web. Ele é um profissional. Tudo bem. Do coisa e tal. Mas não vou entrar no detalhe, as coberturas são feitas por TVs webs, Sim. né, que são dos municípios, respectivamente, que estão envolvidos na disputa, no jogo. Isso. E se não houver essa cobertura, a gente priva o campeonato de ser mostrado. Hoje, no Intermunicipal, todos os gols da rodada são vistos pela Bahia toda e pelo mundo. Pronto. O jogador que se destaca é visto pelo mundo. O árbitro que se destaca é visto pelo mundo. Mas também quando tá É um canal aberto que oportuniza a todos. E como você disse aqui, 70% é feito por amadores. Sim. Um campeonato que é de amador. Isso. Mas a atitude tomada lá no estádio, eu acho, e aí eu coloco que a gente teve uma culpa nisso, foi de você querer ser que é árbitro. Não, eu não disse nada. Não, eu tô falando do repórter. Tá Ali ele certo, estava aí. como repórter. Eu sei Ele disso. tinha que se colocar Mas é como o que eu tô lhe repórter. Mas ele gritar, dizer que é árbitro, que é aquela coisa toda, aquilo ali, a gente também está desqualificando Claro, o profissional trabalho do lá do outro caro, entendeu? Então por isso que eu acho que até uma resposta dele, vocês não tem DRT, não tem nada, porque houve uma questão Mas até aí de vem, vocês ofensa. não são Ali nada, o calor, quem são né? vocês? A força do sangue O cara faz fervendo isso, e tal. entendeu? Mas E- eu acho que ali a atitude de gritar, eu entendo, eu sei, eu fui da federação, eu estudei. Até porque Você tá ali como uma quem repórter, tá ali, pô. né, é porque entende alguma coisa. Quem faz futebol não vai para a beira do gramado, não vai para uma cabine de imprensa sem saber o que está fazendo. Não, não Talvez sei meu haja caso alguém que que eu vou. faça, mas Eu não vou entrar Mas você no mérito assiste futebol, dessa você questão, entende. A gente entende. Enfim, a gente sabe que os excessos foram cometidos, Sim, sem mas o dúvida. excesso não foi só de uma parte. não. Eu paro Mas por uma aqui. parte, por exemplo, aí eu coloco uma situação. A gente está em uma situação Tá aí de bom, vulnerabilidade. você coloca E A vulnerabilidade. questão não é só da vulnerabilidade, sim da responsabilidade que você está tendo para reportar o jogo. Você não tem que entrar em uma outra seara. É fato. Pronto, você está correto. Está correto. E aí, mas aí eu digo, no momento, Mas é isso que eu coloco E tá, também. Uma coisa, você tem que ter muita um gente, eu vi equilíbrio. muita gente criticando lá, falando de torcedor, chamando, né? De torcedor. Falei, a Narrador gente é de torcedor torcedor. da seleção cachoeirina. mas é isso que eu ia Aonde a terminar. gente vai Ô, estar? Ivanildo. A Pititinga é cachoeira. cachoeira. A gente Deixa eu lhe fala falar uma cachoeira. coisa. Era Teve isso lá que eu ia 5 falar. opções de rádio, 5 Teve opções mais de 4 transmissão. além da gente, mais Você 4. escolhe, você tem esse Deixa eu lhe direito de falar uma escolher. O único lugar que eu falo assim, gente, a gente tem que ser imparcial é o Campeonato Cachoeirano. Esse a gente tem que entrar de forma muito imparcial, porque são 10, 15 clubes, são da cidade, e você não pode ferir, né, o torcedor de outro. Tanto é que eu na hora que vou fazer a escolha,
eu começo a trabalhar quem vai fazer aquela narração daquele jogo, porque pode prejudicar ou ofender, como já aconteceu com o Flamenguinho, aquela situação toda. Até o próprio Edson Gomes já ficou chateado com a forma, porque é aqui. Mas onde estiver fora, velho, Cachoeira, Pititinga, eu falo assim, se pudesse eu botar a camisa da seleção e botava lá o Blema, Cachoeira, olha a Pititinga. Porque a gente é de Cachoeira, a gente transmite o jogo. Tanto é que a gente não vai transmitir mais nada. Acabou a seleção, tchau e benção. Foi muito bom. Pode chamar pra final, só se Antônio quiser, mas é muito pela vontade dele. Mas o nosso ele objetivo até me chamou, viu? É fazer aqui. Bora, Roberto, fazer a final. Mas vamos lá. Vai, voltando a esse aspecto, todos que estão ali cobrindo têm sua seleção. Todos. Inclusive, pós-jogo, a gente estava lá desarrumando o material, o Antônio desarrumando e eu só piruando, olhando, porque eu não entendo nada. Eu ouvi coisas ali que eu me choquei. Eu fiquei chocado com as falas, né, que estavam sendo conferidas no ar. Porque quem estava falando era passional. Né? Bem passional. E aí largou o verbo, é lá problema deles. Enfim, eu entendo a sua preocupação e até a sua fala, e é por isso que eu vim repensando. Será que vale a pena a gente, né? Por exemplo, eu já estou com 58 anos, eu já vivi o Intermunicipal, eu me vi em uma determinada partida em que a arbitragem, aquela eu posso comprovar que o cara foi parcial. Essa não, mas aquela eu sei. Então, a gente vê o andamento da partida, a gente vê o comportamento das equipes, banco, pressão. Como você já esteve lá, às vezes você exacerba na fala. E aí, quando terminou o jogo, eu parei e pensei, porra, que diabo que eu estou fazendo aqui, cara? Né? Não me envolvi diretamente, mas eu estava lá presente, eu estava no meio. Tanto é que eu abri o microfone e aí, por não ter não ser jornalista, não ser radialista, o microfone fica aberto. E aí você sai falando as coisas, todo mundo ouve. Entendeu? Enfim, o que é que eu estou fazendo ali? Vale a pena? Né? Será que vale a pena? Talvez para quem esteja em casa, para quem goste de ouvir, para quem nos acompanha, vale muito a pena. Porque nós somos os porta-voz dessas pessoas. Mas para a gente, né? Poxa, é um desgaste, você a indisposição, dorme, o desgaste, né? O embate. Enfim, você tem viagens complicadas. Ontem, graças a Deus, tudo tranquilo, tanto na ida quanto na volta. E aí, aproveitar ao nosso querido Zezinho, né? Agradecer a Zezinho, parceiro maravilhoso. Enfim, a equipe. E eu estou repensando, viu? Eu conversei até com o Antônio ontem na vinda, se realmente vale a pena ainda estar nesses momentos. Porque você se contagia, não tem jeito. Você falou aqui, você é Cachoeira, nós somos Cachoeira. E além do contágio, você está ali dentro, do lado de tudo. E para mim foi horrível. Se você estivesse em cima, com certeza não teria acontecido a situação, mas... Exatamente. Mas eu não provoquei situação nenhuma, enfim, deixa quieto. A gente só participou. A gente participou. E realmente é complicado. Quando você está próximo demais, você é induzido a cometer erros. Não, isso aí. Entendeu? Isso acontece. Foi o que me fez pensar se vale a pena. É campeonato cachoeirano. Você está comentando, ouve uma coisa, você não está comentando, ouve também. Então você não tem como falar. Porque, como você disse, todos nós somos torcedores. E o lado torcedor, ele tem que sair quando a gente está ali dentro. E isso é fato. E às vezes você não consegue fazer isso. Não, no nosso caso, que eu falo assim, a Rádio Pititinga, eu falo sempre, a gente pode entrar como torcedor. Tá? Mas é isso. A gente só não pode, por exemplo, que a gente acompanha hoje com o crescimento das rádios, né, dos clubes, né? Você olha lá... Isso, rádio, pelo amor de Deus. Né? Como é? Né? Do Bahia, do Vitória, a gente não pode chegar a esse tom, nesse nível. Mas em relação à Cachoeira, eu permito isso. Eu falo sempre, Cachoeira, só não quero isso contra São Félix. São Félix a gente está próximo, então a gente não pode ter tem que tentar um pouco imparcial, porque a gente tem mais audiência lá até do que cá. Então a gente tem que respeitar,
mas contra qualquer seleção. O caso é o comportamento dentro do campo. Você pode falar no microfone que você é torcedor, que é cachoeira, que acredita, você narra o gol com mais força para um, menos força para outro, tudo bem. O caso é você interferir, você entrar, querer gritar e dizer, aí é o problema. Eu acho que aí você foge um pouquinho do elite. Aí você perde toda a razão. Toda a razão. É aí que você perde a razão. Mas se você estivesse ali no microfone sentado, brigando, que nada. O cara passava ali, você xingava ele aqui, ó, ele passou. Mas ele o caso é de você levantar, caminhar, quase invadir campo. Mas você tá falando assim, você que Não, tá mas pegando você a fala- conversa aqui. Não, mas porque também na hora você vê que Falei. Felipe ficou desesperado. Sai daí, Volta, meu professor, professor. volta, professor, É porque- volta, professor. aí depois eu conversei. Deu a entender que você foi pra mão, brigar lá com o fui cara. brigar, não. Felipe Se ficou não houvesse preocupado. imagem, fosse só rádio, o Deixa pessoal eu ia dizer, ih, dizer. rapaz, Robson e Araquém tá lá batendo e apanhando. Tanto que eu recebi apanhando. ligação por conta disso aí depois conversando com o Felipe, eu disse, Felipe, qual foi o caso ali? Você volta? Eu tava na minha ali, rapaz, não fiz nada, não. Ele disse, não, é porque Robinho já tava sendo retirado de campo, eu fiquei com medo de você sair Fica, também. né? Desesperado. Mas Então eu aquilo não- ali. Eu fiquei de boa, tranquilo, inclusive depois a gente ficou lá conversando com a arbitragem, não tem problema nenhum não, rapaz, entendeu? Mas assim, é complicado, é muito complicado ali dentro, é por isso que só tem que ficar o sangue quem ferve. é do jogo. É do E jogo. o que me dói de Robson é que o Robson fez quase todos os jogos dentro Foi. do campo. A gente sabe que o Robson tem uma tendência a torcer e tal, aquela coisa toda, mas de interferir, é isso que eu falo, você não pode interferir no sentido de querer, né, entrar, dar que até Mas é isso, o Sérgio na semana passada, a bola bateu em Sérgio. É, Né? o delegado Aquela coisa, o delegado bateu, brigou tirou. com ele. Velho, eu acho que ali ele não... Faça o seu que eu faço- faço o meu. A bola bateu em mim, eu não bati na bola. Mas aí eu acho que ali a posição que ele já estava não era legal para ele estar ali, para a bola bater. Mas por isso Eu que tô falei isso, dizendo, o próprio dentro de delegado campo é do- horrível. dentro- Dentro de campo. Você está fazendo esse tipo de atividade dentro de campo, é horrível. Mesmo no local destinado à destinado. imprensa. Que no interior a gente vê muito a imprensa na lateral do campo, mas nos grandes centros é no fundo do gol, quando é permitido. E às vezes nem é permitido do fundo do gol, que o cara tem que ficar do lado do narrador lá em cima. Deixa eu lhe dizer. Não, mas então é- é isso. Mas né? em relação ao Marcão. trabalho, eu acho que foi um trabalho maravilhoso. Eu E aí? eu falo assim, eu tô muito No assim, geral, né? Geral, velho. No Pra geral. mim foi uma. A gente pega a gente aquela- a gente não faria o campeonato, não ia fazer o campeonato. Tava certo disso. Antônio abraçou a causa, você abraçou a causa, todos abraçaram a causa. Mas eu vi hoje que a gente tem que fazer o campeonato. Eu falei com o Antônio, no próximo ano eu vou ter que, se ele não for, eu vou ter que ir, a gente vai ter que arranjar, porque é um produto hoje da Rádio Web Arapititinga. Subiu o sarrafo, né, Subiu, mano? e a gente agora tem que, né, buscar e fazer, e não podemos deixar, né, claro, com as devidas proporções, né, melhor buscando renovar também, né, e tal. Eu sei que vocês estão, né, com a Renovar questão de tudo, né? tempo. Renovar Então, tudo. a gente precisa, né, porque é uma coisa da rádio hoje, e a gente assumiu um compromisso. É um produto É um da rádio compromisso que a hoje. gente assumiu e é que a gente vai ter que levar mesmo aos trancos e barrancos, tá? E por isso que eu falei, rapaz, no ano passado eu saí muito decepcionado, muito triste por conta de chegar lá e não ter ninguém junto. Falei, pô, foi difícil. Não vou fazer esse ano, mas agora não tem essa. Até se for sozinho, eu tenho que ir. Não tenho essa. Faço imagem de lá, vocês aqui Tem fazem. fominha de narração, tem fominha Tem, de né? Mas técnica. E hoje a equipe cresceu, né? A Tem equipe- Antônio Lucas, está lá Também, botando o tal. jogo. Porque E- aí, mas a gente não pode abandonar a nossa seleção enquanto ela tiver. Agora, se Cachoeira não participar, a gente não participa. Não. Então, essa é uma lema. Ó, o Cachoeira não vai, a gente não vai também. E hoje a gente tem nós um vamos nível até onde Cachoeira de vai. audiência. Não, assim, hoje a gente fantástico. virou referência. Hoje é referência. Eu A acho Piquitinga que- é referência de transmissão, ganhou uma referência muito grande de transmissão, de acompanhamento, de dedicação E à de seleção. qualidade, viu? E qualidade. A gente não ficou abaixo de nada. A gente já entrou com um patinho feio, às vezes ali e tal, mas mesmo assim o respaldo. E eu falo assim, o nosso grande são os profissionais que estão. Que pode não ter a carteirinha, não pode ser de. Mas a qualidade Pode que nem você. ter. Mas você nem segundo grau professor, vocês têm. Você, Pega muitos Peu Bala, profissionais. Carlos França, Carlos. Alex, né? E toda a equipe, Sérgio, Vinícius como repórter, pô, velho, eu acho o Vinícius, né? Cada dia melhor.
O próprio Robinho depende de momento. Robinho é Robinho momento. deve estar apaixonado, da né? vibe do dia, né? Desde o dia para ele Robinho é estar apaixonado pela seleção. Mas ele é apaixonado pela seleção, a gente sabe disso. O Felipe Moreira dispensa comentário, né? Vamos dizer assim. barriga. Então todos têm uma parte, uma contribuição muito grande, Felipe, né? você começa a falar ele já tô topando. Já tô topando. Não precisa nem você concluir. Topa, eu falo Não, top, já tô tudo, topando. em relação até a parte gráfica, tudo ajudou muito. Então, eu acho que Felipe Moreira... Felipe né, foi meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda. Então, Assim, ele que no ano passado foi ele que motivou também a gente incentivador, incentivador de tudo. muito. Tudo. Na hora que a peteca Mas a vai gente caindo, ele vem precisa- sempre com a palavra de conforto. A única coisa que eu falo assim é a renovação. A gente precisa sempre trazer mais gente, quem quiser, procurar e tal, a gente inserir, colocar. Né? Não pode passar pro Sérgio, mas. Porque Sérgio Rapaz, vocês já derruba são todo grandes, eu mundo. não quero entrar, não. Não é grande, Aí não, mas eu acho que isso nos dá isso que a gente qualidade ouve. pela essa É isso esse que a gente ouve comentário. na questão de renovação, Ivanildo. Questão de renovação, vocês já são grandes, a gente está começando agora. Pô, a gente começou como você que está começando aí, ó. Venha pelo menos para um teste, uma oportunidade. Você que está ouvindo a gente aí, se quiser, para o ano, o campeonato interno é a bola da vez. Se destacou no campeonato interno, vai. Esse ano eu fiquei sentido, porque eu queria ter dado oportunidades a uma pessoa que se destacou na equipe esportiva desse ano. Foi o Washington Ney. O Washington Ney narrou, o Washington Ney comentou, o Washington Ney fez reportagem, coisa que ele nunca tinha feito anteriormente, e se saiu bem. É claro que narração não vai. Comentários, sim, mas quando você começa a pegar a sua equipe de comentarista e coloca uma pessoa nova chegando, aí a comparação é inevitável. E aí você vê algumas coisas que ainda falta. Mas na reportagem o cara colou do lado de Vinícius, e se eu tivesse a oportunidade, se ele não fosse um candidato a vereador, pode ter certeza que o Washington Ney estava inserido no contexto. E no próximo ano tem que estar, não só o Washington Ney, mas muitos outros. Muitos outros que fazem parte da equipe, mas por esse ano estarem envolvidos em outras situações, infelizmente não puderam participar. E terminou as eleições, eu continuei com quem eu estava. Por isso que eu não procurei A, B e C. Para não dizer, você me cortou, você me tirou. Não, não foi corte. Foi os afazeres das eleições, né? Foi o período eleitoral que todos estavam envolvidos, inclusive alguns fazem parte da equipe de esporte, estavam inseridos lá. Não sei como o Vinícius e Sérgio conseguiu, em algumas oportunidades, né? Driblar lá e vir para cá. A gente agradece, mas para o próximo ano, além desses que já fazem parte da equipe, buscar inovar. Você aí do outro lado, vem, cola com a gente, vem fazer alguma coisa. O Robertinho já está querendo se aposentar, então já chega aí um comentarista, cola com o Robertinho. Não se Pode não aposentar ter não, o mas conhecimento, a bagagem, mas para começar, vamos começar. Vamos começar. O espaço está aberto. O espaço sempre esteve aberto, para né? aqueles que queiram. Né, Ivanildo estar disse que a presente. equipe de esporte é fechada, mas nunca foi fechada. Nunca foi. É. Mas vamos A caminhar. gente só não dá espaço, mas ela nunca foi fechada. Final de campeonato, favorito? Castro Alves. Eu também acho que Castro Alves. Faz a segunda em casa. Agora o time de Crisópolis é bom. Uma pessoa me disse ontem que a senhora Afinal- perdeu para campeão. A final está em boas mãos. São duas equipes invictas na competição. Se você pegar a pontuação das duas, se eu não me engano, a diferença é 2 pontos de Castro Alves para Crisópolis, não é isso, Roberto? Nas semifinais, elas engoliram os seus oponentes. Castro Alves engoliu Barrocas, venceu os 2 jogos. Crisópolis engoliu Cachoeira, venceu também os 2 jogos e venceu bem lá, né? Apesar dos pesares, 3-1, foi um resultado bom. Então, a final está em bom tamanho. E eu não me preocupo muito, porque qualquer uma das duas que ganhar é um título inédito. Jamais conquistaram um campeonato. Então tá aí, amigos ouvintes. Eu aposto Castro Alves. Eu também, acho Castro Alves campeão. Ontem uma pessoa falou para mim que Cachoeira perdeu para campeã no Intermunicipal. Crisópolis, né? Tomara. Serão 2 bons jogos, são 2 seleções técnicas, são 2 times que buscam um gol. Castro Alves, tanto dentro quanto fora. Crisópolis, são 2 seleções invictas. Né? Enfim, eles têm lá Calado, que talvez não jogue, que ainda está recuperando. E Mas por enquanto não está fazendo falta, não. Né? não fez ontem, né? Não fez. Mas enfim, Ivanildo, assim, o fim de um processo que foi
iniciado, né, na correria, daquele jeito, como é o jeito Pititinga, né? Fazendo Eram só três jogos, né? Era só três jogos. Três jogos daqui de casa, de portões Não tinha fechados, torcida, né? então Não vamos tinha transmitir. torcida, então a gente vai transmitir para pelo menos o povo que está em Aí casa ver as começou lá em imagens do Cruz. jogo. Aí Cruz a gente fez, não estava dentro do escopo, porque Cruz era o primeiro jogo. Era o Então primeiro eu digo, ó, jogo. já que a gente Quando vai começar. fazer, E aí eu Ivanildo, fui então de eu vou Boa fazer Piranha, Cruz. lá vai ele. É. E aí eu fiz quase todos os jogos fora, mas enfim. Aqui também, agora já finalizando, tem o Araquém Filho, né? Que veio aqui para falar um pouquinho sobre a torcida. Foram 10 anos, a torcida acompanhou. Enfim, aí mais uma vez parabenizar essa torcida que... O microfone está no microfone. Mas pode falar. Diz que o microfone está baixo, alguém falou aí. Tá Eu não sei qual era. É porque Enfim. se eu aumentar aqui, eu tenho que desligar acho que tem que desligar esse rádio aí embaixo, só pra gente, né, aumentar um pouquinho mais. Desliga aí. Tem que botar no máximo aqui. Pode puxar aí que a gente vai botar. Pronto? Bora. Deixa eu tirar. Então, parabenizar a torcida de Cachoeira, que fez a festa. Os Inflamáveis, comemorando 10 anos, é tida como uma torcida Sim, mais referência. Contagiante do Intermunicipal. Todos que assistem os jogos de Cachoeira, todas as cidades, todo mundo sai falando sobre essa torcida. Enfim, foi um ano que a gente fica triste pela saída nas semifinais e agora, né, levantar a cabeça, fazer uma reflexão a respeito do ano que aconteceu esse ano para melhorar no ano de 2025 e fazer o que Cachoeira sempre fez, né? Fazer a festa do Intermunicipal, que é assim, um torneio que mexe no brilho do cachoeirano, que faz com que o cachoeirano ele se sinta representado como força motriz. Eu acho que todo cachoeirano, o que eu vi na sexta-feira aqui e no sábado, de pessoas que eu nem imaginava que acompanhava jogos de futebol, Ivanildo, falando, não, Cachoeira vai lá, Cachoeira vai jogar e vai ganhar. E assim, mulheres, senhoras, que acompanham as transmissões, não vão no estádio, mas estão acompanhando. Isso é muito positivo para a gente, dá esse gás, dá essa motivação, mas a gente tem que repensar no ano de 2025 o que nós vamos fazer com o esporte, né, na nossa vida. Pois é, né? Aproveitar, Ivan, o dever já está chamando, o Robertinho é o colégio e o meu é o trabalho mesmo. Já caiu o chamado, então infelizmente eu tenho que partir, gostaria de ficar um pouco mais. Agradecer a Ivanildo pela oportunidade, né? Como eu coloquei lá no grupo, gratidão é a palavra-chave e missão dada é missão cumprida. Se eu puder, pode ter certeza que eu assumo. Se não, se eu disser, Ivanildo, não vou poder fazer, é porque eu não posso mesmo. Mas se eu assumir, pode ter certeza que a gente vai do início ao fim. Como eram só 3 jogos, a gente acabou fazendo o campeonato todo e no final esse resultado maravilhoso, expressivo, que a gente também não esperava. Assim como a seleção chegou à semifinal, a gente não esperava obter o resultado que teve nas transmissões dos jogos do Campeonato Intermunicipal. Você pega a primeira transmissão lá de Cruz das Almas e pega essa última, Crisópolis e Cachoeira, você vai ver uma evolução tremenda durante todo esse processo e é com isso que a gente vai para os próximos campeonatos. Pode ter certeza, estou aqui à disposição, o Felipe também à disposição, a gente treinar pessoas para que possam estar suprindo a nossa ausência. E eu não posso esquecer, Ivan, aqueles que nos ajudaram. Desde o início da competição, abnegados, né? Algumas pessoas que a gente bateu na porta e foram solícitos. Tem o Tchê Lima, nosso querido Tiago Lima, Tchê Lima Grill, o Rei da Esfirra, o Mr. Dog, a Nossa Massa, o Rei do Burger. Esses foram aqueles que ficaram, né, pelo caminho, mas que deram a sua contribuição inicial. Que a nossa preocupação maior era os recursos para fazer-se chegar a essas cidades próximas aqui na primeira fase. Então essas pessoas seguraram. Depois tivemos o engodo, né? É engodo que fala ou é uma... Qual a palavra correta? Um aporte maior. Um aporte maior, isso, um aporte maior, não engodo, um aporte maior do Edson Gomes, que conversando com o Ivanildo, perguntou da necessidade do que poderia ajudar e deu uma ajuda espetacular.
E pode ter certeza que muitas coisas que aconteceram de evolução para melhor na transmissão, Edson Gomes, você tem um dedo aí nisso aí. Então, muito obrigado de coração pela sua participação e contribuição. Agora, recente, tivemos a prefeita Eliana, que colou com a gente, o Josmar Barbosa, a CN Anet. Ô, Fernando, em nome de você, parabenizar toda a sua equipe. A gente montou uma estrutura que em lugar nenhum eu encontrei. E isso a gente teve bastante elogios das empresas que por aqui passaram, emissoras de rádio e TV, que fizeram transmissão no Estádio 25, principalmente das quartas de finais para cá, pela estrutura que a gente deu a eles, né? A Cristina Soares, a WJ Top Story, que colou com a gente a partir da terceira fase do campeonato. Então, um abraço, William, muito obrigado. Tem também o CD Lanche, que colou nessa última etapa, o Laelso de Roxo, vereador, o Licor Colonial. Moisés, você é parceiraço, meu irmão. Muito obrigado, e a parceria com certeza continua. Falar em licor, falar também do Rose, né? O licor do Roque Pinto. Temos aqui os nossos de casa, a Heróica Distribuidora, o Restaurante Marquitube, o Sim de Ferro, o programa Disney News do nosso Ivanildo Paulo e a Confraria da Ana, que colaram junto com a gente e fizeram com que a gente pudesse levar tudo isso que vocês viram até hoje na cobertura de Cachoeira pelo Campeonato Intermunicipal, e não esquecendo do nosso Clube do Ouvinte. Dona Nega, a senhora também tem participação nisso, viu? Sei que a senhora está aí do outro lado. Muitas vezes que a gente entrou em contato, por exemplo, Itagimirim, Jacobina. Dona Nega, reserva aí a vaga da gente, show de bola, ela sempre fez, bastante solícita. Então, muito obrigado, Dona Nega. A Liga Cachoeirana de Desportos, que abriu as portas, né? Também, né? Como é que não abre as portas, né, Ivanildo? É meio complicado. E a Secretaria de Esportes e de Obras do município da Cachoeira, que montar aquela estrutura ali do outro lado sem custar um centavo para a gente sabe reconhecer e agradecer no momento exato. E a Secretaria de Esporte pelo apoio, né? Porque se a gente viajou, pode ter certeza que a Secretaria de Esporte estava ali correndo atrás de colocar o transporte para que o torcedor e a imprensa pudesse acompanhar a seleção de Cachoeira. Um abraço, Vanildo. Próxima missão, pode dar. Se eu estiver disponível, eu aceito. Se eu não tiver, eu digo, não dá para mim, não. Valeu. Você e Betinho aí. Você nunca me abandona. Passa a bola. Vamos agora conversar com o presidente, né, da torcida Inflamados, o Betinho, que tem uma palavra a falar aqui na nossa rádio TV Web Pititinga. Betinho. Boa tarde, boa noite. Não vou me delongar muito, tá, por questões de horário, mas eu vim aqui basicamente para agradecer a todas as pessoas, todos os cachoeiranos e comerciantes também cachoeiranos que torcem para a nossa seleção, que todas as vezes que nós batemos na porta, né, tiveram ali recursos, né, principalmente nos jogos de dentro de casa, para nos ofertar ali descontos, que a gente também compra nossas coisas aqui no comércio. Agradecer a todo torcedor cachoeirano que, de certa forma, acreditou no nosso trabalho, todo torcedor organizado, a Liga por sempre abrir as portas para nós, a Pititinga por nos dar evidência, aí eu falo não ignorando, né, o restante da equipe, mas Felipe Moreira foi um cara que, quando a gente ouve os jogos depois, a ênfase que Felipe dá à nossa torcida e as faixas que a gente leva. Também agradecer a toda a comissão técnica por todo o apoio, também acreditar no nosso trabalho, empenho deles e empenho dos jogadores, que a gente reconhece isso. Infelizmente, ontem foi o dia que não deu. Jogo passado foi o dia que não daria de forma nenhuma. Podia estar jogando ali 10 horas consecutivas, o jogo ia terminar 1-0 para Crisópolis, mas ontem foi doloroso, foi mais uma eliminação dolorosa pelas circunstâncias do jogo. O lado técnico de quem comenta, quem narra, eu não vou entrar nesse mérito, mas para nós que somos torcedores, é mais uma eliminação dolorosa e assim, custa a aceitar, né? A gente se conforma, porque não tem outro jeito. A forma, se for protestar, um cara desse, um juiz desse for punido, não vai trazer Cachoeira de volta, não vai remarcar um outro jogo. Então, é isso que mais machuca a gente. Agradecer também a pessoas aí, né, da prefeitura, que às vezes que nós procuramos para tratar de transportes, enfeite, todos eles se mostraram solícitos e dispostos.
não houve corpo mole, de modo nenhum. Então, só vim aqui hoje mesmo para agradecer, né? Esse ano de 2024 e 2025 o sonho com fé em Deus continua. Com certeza. Vamos pedir a Deus que dê, né? E estaremos juntos, né? E a torcida Inflamáveis também fazendo essa festa maravilhosa, né? Na arquibancada, porque intermunicipal obsessão, né? Isso, com certeza. Betinho, muito obrigado. Obrigado a você, Ivanildo. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Forte abraço a todos. Tá aí, amigos ouvintes e telespectadores da Pititinga. Aconteceu hoje uma coisa que aconteceu lá em Crisópolis, né? Internet indo e voltando, mas a gente vai deixar daqui a pouco na íntegra todas esse nosso, né? Essa nossa programa de hoje. Vamos deixar lá, né? O programa está sendo gravado por isso mesmo, para que a gente possa você ouvir, né? Todinho na íntegra, sem nenhum corte, tá certo? Pititinga, 10 anos indo em culto à comunidade, levando notícia de verdade. Valeu, gente. Fui!